Isso, Mateus 26. Vamos do verso 26 até o verso 29. Tá? Os irmãos acharam aí? Vamos ler então, vai dizer assim, Mateus 26, 26 a 29, tá? Vou ler aqui para os irmãos. Enquanto comiam, olha só, presta atenção, enquanto comiam, olha só, perceba que diz assim, enquanto eles comiam, eles estavam ceando, percebe? Então era o momento onde eles estavam ceando aqui. E essa ceia, ela está ligada com o quê? Com o contexto da Páscoa. É aquele momento onde eles celebram a Páscoa, né? Então eles estão fazendo aquele contexto da Páscoa, e no contexto da Páscoa, que fala-se de pães ázimos. Então esse contexto era o dia que estava ligado com o contexto onde as pessoas comiam o pão sem fermento. Então quando fala-se aqui que Jesus ele partiu o pão, vocês têm que entender que o contexto que estava se passando era um contexto onde era um pão sem fermento, né? E aquele pão sem fermento, ele representa Cristo sem pecado. Porque na Páscoa Deus mandava assim, que todo o povo tirasse o fermento das suas casas, né? E aí no dia fosse celebrado o que? O dia da festa dos pães ázimos, e durante aquele tempo o povo não usaria mais fermento na sua casa por algum tempo. Então o que isso significa? Deus está mostrando que o pecado estava sendo tirado. Você tem a Páscoa, onde Cristo morria, né? Que era tipificado naquele cordeiro morrendo. A gente vê os israelitas sendo libertos lá do Egito por meio daquele cordeiro, o sangue dele, nós já falamos algumas vezes. Depois você tinha o quê? Aquele contexto onde se tirava o fermento das casas. A casa na Bíblia, quando a gente vê essa expressão casa, pode ver, a gente vai ver que quando caíam as pragas no Egito, Deus deixava as pessoas dentro das suas casas. Enquanto lá Jericó estava sendo destruído, Raabe estava dentro da sua casa, né? Você vai ver que Noé, quando estava caindo lá o dilúvio, ele estava dentro de uma arca, você pode ver que é um tipo de casa, né? E a gente vai ver que hoje fala-se da igreja, que é a casa de Deus. Então a casa, ela significa o quê? Uma habitação onde tem pessoas, onde as pessoas vão habitar, e isso representa o que é a casa de Deus. Percebe? Então, assim como Deus salvou as pessoas dentro da arca, dentro da casa de Raabe, dentro da casa dos israelitas no Egito, assim Ele nos salva na sua casa, tá? Então a gente vai ver que vai dizer assim, vou ler de novo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão ázimo, né? E abençoando, partiu e deu aos discípulos, tomai e comei, isto é o meu corpo. Uma coisa que vocês vão perceber aqui, irmão, principalmente dos incrédulos, dos ateus, é que eles vão dizer assim, tá, mas se a Páscoa era no dia 14, Jesus morreu no dia 14, como é que ele pode estar celebrando um pouco antes? Eu entendo que aqui, Jesus sim, ele fez um pouquinho antes da data que seria. Porque a data que os cordeiros seriam mortos, era no próximo dia, no pôr do sol. Então eu entendo que nesse contexto aqui, Jesus ele estava celebrando um pouco antes a Páscoa dele. Por quê? Porque a gente vai ver que no outro dia, que era o dia onde se sacrificava os cordeiros e morrer, ele não tem como celebrar a Páscoa e morrer ao mesmo tempo. Então ele fez um dia antes, para quê? Para demonstrar que a Páscoa e aquele partir do pão falava dele, perfeito? Não é uma contradição como eles querem dizer, mas foi um ato que ele fez um dia antes, para que desse tempo de fazer as coisas. E diz assim, enquanto comia, tomou Jesus um pão ázimo, e abençoou e partiu, deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Aonde foi que está escrito na Bíblia que diz assim, tomou e comeu? Lembra? Lá em Gênesis, capítulo 3, que a Eva viu e a serpente diz que ela tomou e comeu. Lembra? Estava lá em Gênesis lá. Aqui é o contrário. Cristo está dizendo assim, ó, tome o pão e comam. Mas a gente viu que lá com Eva foi o contrário. Ela tomou e comeu a fruta do pecado. E aqui a gente está vendo que está sendo um alimento que está sendo dado para a vida, né? Enquanto ela comeu um alimento para a morte, aqui eles estão comendo um alimento para a vida. Mas a mesma frase, toma e come, tomou e comeu, está se aplicando nos dois versos. Então, por um alimento entrou a morte no mundo, por um alimento está saindo. Perfeito? E a gente vê que por uma árvore, a árvore feita de madeira, entrou a morte no mundo, e por uma árvore entrou a vida no mundo, que ou seja, a cruz de Cristo é o madeiro, né? E a gente pode ver que a cruz ela representa a árvore da vida, né? Cristo como sendo o fruto e a árvore, a cruz como sendo a árvore. Quem come dessa carne está sendo alimentado para a vida, tá?
E dizia assim: a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, marquem essa palavrinha graças aqui, tá? Se vocês quiserem marcar na Bíblia de vocês, ou como vocês conseguirem, se não der também não tem problema. A expressão graça, tá? Quando a gente vê na Igreja Católica, a gente vai ver que os católicos, eles costumam chamar a Santa Ceia de Eucaristia, né? Se a gente for olhar, a palavra deles tem mais sentido do que a palavra Santa Ceia. Porque a palavra Santa Ceia não aparece na Bíblia, mas a palavra Eucaristia aparece. Porque a palavra que tendo dado graças é Eucaristia. Percebe? Então, quando Cristo ele abençoou aquele pão e deu graça, a gente vai ver que no grego está escrito a expressão Eucaristia. É ação de graças. Fala da graça de Deus. Então, essa expressão Eucaristia, ela vai ser aplicada aqui em vários contextos, ou não for falar dessa ação de graça de partir o pão. Por isso que os católicos e os primeiros cristãos que a gente vai ver, mesmo que não eram católicos, a palavra como a gente tem hoje, eles chamavam de Eucaristia, porque é ação de graças. E aí hoje as pessoas entendem que fala daquele ritual católico. Não, é porque o nome é Eucaristia que está aparecendo aqui. E vai dizer mais: e deu aos discípulos dizendo: bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei, eu não beberei, né, deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Quando tratarmos das festas, nós vamos entender isso aqui, tá? Senão a gente teria que fugir todo o assunto. Mas você está vendo aqui que ele está pegando o pão, ele está partindo o pão e está dando para os discípulos. Não é aquela coisinha que a gente vê hoje, a pessoa vai na igreja e tem um pedacinho desse tamanho assim, e cada um vai comer. E pega como é que fala? Uma tacinha e todo mundo toma, né? O que ele está fazendo aqui não é assim, ele está pegando um pão e ele está partindo o pão, partindo, pães com asmo, né? E dando um pouco para cada um, e eles estão se alimentando daquilo. Depois ele vai pegar um cálice, ele vai tomar primeiro e vai passar para os outros, tá? Então esse é o correto, ou seja, tem um cálice e esse cálice vai sendo passado para os outros e o pão tem que ser partido. Não é aquela coisinha, não que não esteja errado assim, mas é diferente do pouco que está aqui, né? Depois a gente vai ver essa parte. Só que a coisa mais interessante é que ele diz assim: bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Irmão Cristiano, abre em... Juliano, abre para nós em Gênesis 14, verso 18 a verso 19. Não sabia que eu tinha Cristiano. Não sei, não, eu estou pensando, acho que sei lá, uma pessoa que eu fiz um trabalho, sei lá. 14, verso 18 a verso 19. Olha o que vai dizer lá. Qual era a aliança que Melquisedeque vai estar celebrando com Abraão aqui? Pão e vinho. Isso, lê para nós aí. Verso 18 a verso 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém. Esse aqui é o contexto do dízimo de Abraão, né? Então a gente vai ver que quando Abraão ele vem lá daquela guerra dos reis, onde aqueles reis são mortos, a gente vai ver que Abraão vem com os despojos de guerra e ele vai dar o dízimo desses despojos para Abraão, lembra disso? E ao mesmo contexto ele está salvando Ló e as pessoas de Sodoma e Gomorra. E aí nesse contexto, quando ele está indo para salvar, aparece Melquisedeque, que quer dizer rei de justiça, e depois fala rei de Salém, ou seja, ele é rei de justiça e rei da paz, Shalom, né? E também diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele é um rei e sacerdote, uma figura de Cristo sendo rei e sacerdote. Em Hebreus 7. Exatamente. Hebreus 7 fala isso. Então, lá na lei diz assim que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, não fala? E os judeus eles costumam dizer que esse profeta semelhante a Moisés era qualquer um profeta, menos Cristo. Só que a gente tem que ver o seguinte: o que Moisés ele era? Moisés era sacerdote, ele era da tribo de Levi, foi ele que santificou o tabernáculo e fez algum sacrifício. Ele que ungiu os próprios sacerdotes. Então você vê que ele era maior que os seus sacerdotes, mas ele era sacerdote também. Ele tinha autoridade para entrar até no Santo dos Santos, se você for ver lá. A gente vê que ele era o que? Ele era profeta. Diz que ele foi o maior profeta de Deus, né? Foi, sim. E a gente vê que ele também era rei. Ainda que a palavra não diga que ele era rei, mas eu vi que ele era governador. Ele tinha autoridade sobre todos os homens. Então ele era rei
profeta e sacerdote. Então, quando Deus fala que se levantaria um profeta semelhante a Moisés, tinha que ser dessa forma, né? Tinha que ser rei, profeta e sacerdote, tá? E Cristo, ele vai ser isso, ele vai ser rei, profeta e sacerdote. Só que a gente vai ver que ele vai instituir a primeira aliança, né? A primeira aliança. E Cristo vai instituir a segunda aliança, que é a superior aliança que Moisés instituiu. Então, quando Melquisedeque, ele fala aqui que trouxe pão e vinho, a gente vai ver que aqui é um protótipo da aliança eterna no sangue de Cristo. Percebe que assim como Cristo usou pão e vinho para mostrar o seu corpo sendo partido e o seu sangue sendo derramado, Melquisedeque vai entregar isso para Abraão e vai abençoar ele. Por quê? Para mostrar que a descendência dele seria abençoada no sangue e no corpo, né? Então isso aqui é superior ao que Moisés vai fazer depois lá. Então olha o que vai dizer agora em Êxodo 24. Pode deixar que eu leia. Êxodo 24, do verso 7 ao verso 8. Lembra das palavras de Jesus que eu falei agora há pouco. Ó. Diz assim: e tomou o livro da aliança e leu ao povo. Olha só, aliança. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança, né? Que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. E agora olha como é que a gente viu lá, ó. O que Cristo fala? Bebei deles todo, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Percebe que é a mesma coisa? Só que a diferença é que lá em Moisés estava sendo derramado o sangue de um animal corruptível, um sangue terreno. Mas o que está sendo derramado é de Cristo, Filho de Deus, que é perfeito. Moisés e Cristo estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente vê que Deus fala que levantaria um profeta semelhante a Moisés, o que Moisés fez? Ele celebrou uma aliança, ele foi mediador de uma aliança com o povo. E essa aliança foi selada com sangue. Só que a que Cristo fez foi superior. Então, quando Melquisedeque entregou pão e vinho para Abraão, é porque Deus estava mostrando que na descendência dele, a descendência dele seria justificada do mesmo modo que nós estamos sendo, tá? A descendência dele somos nós, no caso. Deu para entender isso, né? Então, Cristo, ele está mostrando como seria celebrada essa aliança que estava lá em Jeremias 31. Eis que vem dias em que firmarei uma nova aliança. Seria através do sangue de Cristo. E dois elementos aqui, na verdade 3 elementos nós vamos perceber aqui, tá? Que elementos nós vamos perceber, irmãos? Quanto tempo tá? Tá, beleza. 19. Quando nós vamos comer uma coisa, nós estamos em família. O que nós precisamos para comer? Nós precisamos de uma mesa. Perfeito? Você, para reunir sua família, você reúne na mesa. E você vai precisar do alimento, né? E o alimento nesse contexto é o pão que você come e é o vinho. Então esses elementos eles vão ser importantíssimos no entendimento disso aqui. O entendimento literal da mesa é o que? As pessoas se reunir, sentar e comer. Mas você tem um entendimento espiritual. Portanto, nós vamos entender o que significa o pão, o vinho e a mesa, tá? Porque eles, os 12 discípulos, estavam reunidos com Cristo à mesa ali e eles estavam partindo o pão sobre a mesa, tá? E aí nós vamos começar a olhar na lei e vamos começar a entender esses pontos, tá? Eu quero ler 2 textos aqui. Nós vamos ver que isso é uma ordenança de Cristo. Que vai dizer assim, Levítico 17, verso 11. Por que foi dado o sangue primeiramente? Levítico 17, verso 11, diz assim: porque a vida da carne está onde? No sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, pelo sangue se fará expiação em virtude da vida. Então, o sangue ele foi dado para a expiação. Por quê? Porque, irmãos, o pecado gera morte. Então, quando há pecado, tem que haver morte para que seja expiado. Deus ele não ia matar as pessoas para expiar pecado. Então, ele separava animais e esses animais tinham seu sangue derramado para expiar o pecado daquele que pecou, né? Então, se você pecava, você tinha que sacrificar um cordeiro para expiar o seu pecado. Só que, claro, aqueles cordeiros não tinham a eficácia que tem o sacrifício de Cristo.
Portanto, Deus ele enviou seu Filho pela expiação do sangue, com o sangue do seu Filho. Aí sim, você vai ser de fato justificado do pecado. Então, quando Cristo fala de beber o seu sangue, era porque você estava absorvendo esse sangue dele, o que faz a expiação. E ele diz aqui, né? Porque a vida da carne está no sangue. Quando você toma o sangue de Cristo, é como se você estivesse absorvendo a vida dele. Percebe? Porque ele é o quê? Tem a vida eterna. E quando você toma o sangue dele, você vai ter a vida dele, a vida eterna. Mas por que Deus proíbe tomar o sangue? Porque todo o sangue que tem no mundo é sangue mortal, é terreno. É como se você estivesse absorvendo a morte das criaturas. Você está absorvendo a morte, não vida. Por isso que Deus ele proíbe que nós consumamos o sangue. Mas Cristo não, ele tem vida eterna. É um sangue puro, sem mácula. É mais ou menos assim, como se nós pegássemos o pecado de uma pessoa e tomássemos o pecado dela, entende? Não quer dizer que seja isso, mas eu estou fazendo uma alegoria. É como se você estivesse absorvendo a morte. Mas sobre Cristo não foi proibido isso. Por quê? Porque sobre ele está a vida. Então você está absorvendo a vida dele. Agora, Deus também proíbe você comer a carne, né? Mas de Cristo nós podemos comer. Claro que nós não comemos a carne, mas nós comemos de uma forma espiritual, tá? Então, o sangue é para a vida, tá? E Paulo, quando, lá em Coríntios, esse texto, depois nós vamos lá no final do estudo, nós vamos voltar para ele, que nós vamos estudar o que significa comer indignamente o corpo de Cristo. Mas olha só o que ele vai dizer aqui sobre tudo isso que nós falamos. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, olha só, a Eucaristia novamente, o partiu e disse: este é o meu corpo, o pão, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tá? Então aqui Paulo, a gente vai ver que ele está falando sobre isso. E o que estava acontecendo nesse contexto? As pessoas estavam se reunindo não para coisa boa, para celebrar de fato isso, para anunciar a morte do Senhor, mas eles estavam se reunindo para o erro. Eles estavam fazendo coisas que não eram de acordo com o que tinha que ser feito. Então, ou seja, eles não estavam de fato celebrando a ceia do Senhor, mas eles estavam trazendo contenda. Isso a gente vai ver lá no final do estudo, tá? Então, se eles estavam fazendo de forma errada, é porque tem uma forma certa de celebrar. E a questão é que eles não estavam discernindo o corpo aqui, tá? Então, propriamente dito, antes de nós começarmos a analisar esses elementos à mesa, o cálice, o vinho, o pão, nós vamos começar a olhar para os testemunhos históricos do que os primeiros cristãos falaram sobre a Santa Ceia e tudo mais, tá? Então eu vou ler um texto que ele foi escrito entre o ano 70 e o ano 100 do primeiro século lá, tá? Que diz assim, presta atenção, eu vou usar as mesmas palavras que está aqui, porque esses escritos eu tirei de um site católico, tá? Por isso que a gente vai ver umas palavras que às vezes parecem mais dar sentido católico. Diz assim, isso está no livro de Didaquê, que era um manual cristão, onde eles mostravam como era a fé nos primeiros séculos, eles demonstravam como eles criam, como eles praticavam certas coisas, como os cristãos deveriam se portar, e eles escreveram um testemunho disso. Diz assim, capítulo 9, verso 1, celebrem, né, a Eucaristia, ou seja, as ações de graças, deste modo, digam primeiro sobre o cálice, nós te agradecemos, ó Pai, nosso por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado nas colinas e depois recolhido para se tornar ou seja, o trigo, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tu é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Aí fala assim, ninguém bebe e coma da ação de graça se não tiver sido batizado no nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse, não dê as coisas santas aos cães. E vai dizer mais assim ainda,
no capítulo 14 desse mesmo livro. Reúnem-se no primeiro dia para partir o pão e agradecer, depois de terem confessado os pecados, ou seja, as pessoas que iam se arrependendo dos seus pecados, tá? Para que o sacrifício de vocês seja puro. Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de ter se reconciliado, para que o sacrifício que vocês ofereçam não seja profanado. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar, em todo tempo, seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todas as nações. Isso aqui ele tirou de Malaquias, capítulo 2. Agora a gente vai ver um outro cristão também no primeiro século e vai dizer assim, Justino Marte, no livro Primeira Apologia, eu já li, esses livros todos aqui eu já li. Este alimento se chama entre nós ação de graças, Eucaristia, da qual nenhum outro é lícito participar, senão os que creem na doutrina verdadeira, né? E que foi purificado com o batismo para perdão dos pecados e para a regeneração. Já tinham passado mais ou menos 100 anos, desde aquele primeiro que eu li até esse daqui. Então você vê que a questão do batismo e a questão disso era uma coisa santa para eles. Eles não aceitavam quem não fosse batizado. E diz assim: e o que vive com Cristo nos ensinou. Porque essas coisas não as tomamos como pão comum ou como bebida comum, mas ao contrário, assim como o Verbo de Deus, havendo sido encarnado, né, Jesus Cristo, nosso Salvador, se tornou carne e sangue para a nossa salvação, assim também nos é ensinado que o alimento das ações de graças, mediante a palavra, né, do nosso coração precedente dele, o alimento que a nossa carne e o nosso sangue se nutrem com arranjo para a nossa transformação, é a carne e o sangue dele que Jesus se encarnou. Diz assim: pois os apóstolos, os comentários por eles compostos, chamados evangelhos, nos transmitiram o que assim lhes havia sido transmitido, que Jesus, tendo tomado o pão e dando graças, dizendo: façam isso em memória de mim, este é meu corpo, e somente fez ele aos participantes. Não tinha nenhum incrédulo. E hoje em dia tem pessoa botando incrédulo da igreja e fazendo com que as pessoas façam isso. Não é para todo mundo, não diz isso aqui. Nós, portanto, após isso, recordamos agora e para sempre dessas coisas entre nós. E o que temos, socorremos a todos os abandonados e sempre estamos unidos uns aos outros. Por todas as coisas, os quais nos alimentamos e bendizemos ao Criador, em tudo por meio do seu Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. Vai dizer mais um testemunho que diz assim, o mesmo autor num outro livro, tá? Onde Deus fala, como eu disse, pelo profeta Malaquias, um dos 12 profetas, sobre os sacrifícios. Então eram oferecidos por vós, minha vontade não está em vós, os judeus, sacrifícios levitas lá. Diz o Senhor: não aceitarei as ofertas de vossas mãos. Depois você lê Malaquias 2, tá? Porque desde o nascente até o poente, o meu nome é glorificado entre as nações. Em todo lugar se oferece incenso ao meu nome, e uma oferta pura ao meu nome é grande entre as nações. Diz o Senhor: mas vós, os levitas, profanam o meu nome. Desde então, né, está previsto sobre o sacrifício que em todo lugar seja oferecido por nós, gentios. Isto é, o pão da Eucaristia, da ação de graça, e também o cálice. E acrescentando que nós glorificamos o seu nome e vocês, por suas vezes, profanam. Esse livro aqui ele escreveu contra o judeu incrédulo. Então o que ele está dizendo aqui? O que o escritor lá de Didaquê, 100 anos antes, escreveu? O que ele está dizendo? Que enquanto os judeus estavam oferecendo sacrifícios impuros que não falavam de Cristo, os gentios, por meio da Santa Sé, estavam oferecendo um sacrifício puro diante de Deus, que confessava o nome de Cristo. Está entendendo? Então, como pode eles dizer que aquele sacrifício feito no templo estava glorificando a Deus se eles negavam a Cristo? E esses aqui estão fazendo um sacrifício em todos os lugares quando eles oferecem o quê? Fazendo memória do Senhor. Então, o que a gente tem que entender aqui? Quando é feito, é celebrado a Santa Ceia, vamos colocar assim, é como se você tivesse o quê? Oferecendo um sacrifício de louvor a Deus. É uma função sacerdotal. Porque na lei a gente vê que quem oferecia os sacrifícios e quem oferecia o incenso eram os sacerdotes. Então, quando nós fazemos essa memória do Senhor, é mais ou menos como se nós estivéssemos o quê? Oferecendo para Deus um Cordeiro Santo, que é Cristo, né? Aqueles cordeiros lá, eles tinham defeito porque eles eram terrenos, mas Cristo é o Filho de Deus.
Então nós estamos o quê? Lembrando, anunciando o Senhor. Por isso que é santo. Mas aquele não era santo. E vai dizer mais assim. Esse outro que vai falar aqui já deve ter passado uns 70, 50 anos, tá? Pode ver que sempre continua, eles pensando da mesma forma. Passa ano e ano, os primeiros que estão pensando sempre igual. Diz assim, agora quem vai falar é Irineu. Irineu, é. Eu tinha mais um de Justino aqui, mas eu já li Justino, então vou passar um pouco, né? Tá, vou ler mais um aqui então. Esse aqui é de Justino também, tá? Mas a fim de explicar a revelação de Jesus Cristo, o Santo, voltou a tomar a palavra. E digo que também aquela revelação foi feita por nós, que acreditamos em Cristo, nosso sumo sacerdote, que foi crucificado. Pois como ele, aquele Jesus que é chamado de sacerdote pelo profeta Zacarias, a gente vai ver que lá no profeta Zacarias tem um sumo sacerdote chamado Josué, quer dizer Cristo, quer dizer Jesus, Josué, enfim. Assim nós, que é chamado sacerdote pelo profeta, apareceu carregado de vestes manchadas. Assim nós, os que pelo nome de Jesus, como um só homem, temos crido no Deus e Criador de todas as coisas, nos despojando pelo nome do seu Filho primogênito das vestes manchadas. Assim nós, os que pelo nome de Jesus, como um só homem, todos nós, temos crido no Deus Criador de todas as coisas, no despojamento pelo nome do seu Filho primogênito das vestes velhas, isto é, dos pecados, inflamados pela palavra do seu lamento. Somos verdadeira raça sacerdotal de Deus, segundo atesta o mesmo Deus ao dizer, em todo lugar, entre os gentios, há quem lhe ofereça sacrifícios agradáveis e puros. Malaquias de novo. Para todos os sacrifícios por este nome, os quais Jesus ordenou serem feitos, ou seja, nas ações de graça, Eucaristia, Santa Ceia, do partir do pão e do cálice, sacrifícios feitos pelos cristãos em todos os lugares da terra, como Deus testifica de antemão que lhes são agradáveis. E em vez disso, rejeita o que vocês fazem, aqueles que utilizam o seu sacerdote, dizendo, eu não vou aceitar os vossos sacrifícios de suas mãos, porque desde o nascente do sol até o poente, o meu nome é glorificado entre as nações. Agora você tem mais um texto de Irineu aqui, depois a gente vai ver da festa do ágape, tá? Diz assim, Irineu, aqui já passou uns entre 50 e 70 anos, se eu não me engano. Você vai ver que eles têm o mesmo pensamento. Mas dando também os discípulos o conselho de oferecer as primeiras das suas criaturas a Deus, não como se ele necessitasse delas, mas para que eles mesmos não fossem infrutíferos ou ingratos. Tomou o pão, que é algo da criação, e deu graças, dizendo, este é o meu corpo. E da mesma maneira afirmou que o cálice, que é da nossa criação terrena, era seu sangue, e ensinou, uma oferta de oblação da nova aliança, o qual a igreja, recebendo dos apóstolos, oferece em todo o mundo a Deus, que nos dá alimento primário dos seus dons da nova aliança, sobre o qual Malaquias, um dos 12 profetas, profetizou assim, não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos exércitos, nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável, porque desde o nascente ao poente, o meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome incenso e sacrifício de oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Significando claramente por isto que o povo anterior cessaria os seus sacrifícios a Deus, porque em todo lugar se lhe ofereciam sacrifícios a ele. Este será puro, e o seu nome é glorificado entre os povos. Como, pois, lhe constata este pão, que nele são dadas graças, e o corpo em seu Senhor é o cálice do seu sangue? Se não dizem que ele é o Filho do Criador do mundo, isto é, o verbo pelo qual a madeira frutifica, e as fontes emanam, e a terra é do primeiro broto, depois a espiga, finalmente o trigo, a espiga, como podem eles oferecer sacrifício santo? Você está entendendo? Então, todos esses falaram aqui, você tem um atrito de 100 e poucos anos, e todos eles têm a mesma linguagem. Então, eles interpretavam que aqueles sacrifícios terrenos não eram santos diante de Deus, porque eles não entendiam que falava do Filho de Cristo. Mas, quando você oferece, faz esse sacrifício, você faz essa questão, você está falando o nome de Cristo, você está oferecendo o que é um sacrifício santo. Perfeito? E esse tempo, esse período onde se fazia essa oferta, a gente vai ver que vai ser chamado pelos cristãos de festa do ágape, tá? Que é justamente a ceia, que vai dizer assim, agora eu vou pegar de outros
Outro, vou pegar do próprio livro de Judas, que está no Novo Testamento, e o do livro de Paulo. Ele vai falar dessa festa do ágape, tá? Epístola de Judas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 12, que diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos por ganância, e se precipitaram no erro de Balaão, e permaneceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quando você vai no grego, não tem festa de fraternidade aqui, mas é festa do ágape, no original grego aqui. Banqueteando-se junto, sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Então, o que ele estava dizendo? Que existiam pessoas que estavam entrando na congregação, estavam participando da festa do ágape, mas eram impuras. Percebe? Então, você vê que ele fala que estavam se banqueteando nessa festa chamada festa do ágape. E Pedro vai dizer assim também, sobre os mesmos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 12 e 13. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da justiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, dos quais nodas e deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações, quando banqueteiam-se convosco. Essa expressão aqui é a mesma. Então tá vendo que Pedro e Judas estão falando de uma festa que eles faziam banquetes, faziam comemorações? É a festa do ágape. E essa festa do ágape, depois pelos cristãos que vêm depois, vai dizer o seguinte. Agora a gente vai usar o testemunho histórico. Diz assim, eu não lembro o contexto, ele está falando do bispo aqui, tá? Inácio, ele vai dizer assim: não é legítimo se apartar do bispo, nem batizar, nem celebrar a festa do ágape. Eu não lembro o contexto aqui. Então ele está falando de pessoas que estavam fazendo isso indignamente. Está chamando aqui de festa do ágape. Clemente de Alexandria vai dizer o seguinte, né? A festa do ágape é realmente um alimento celestial, um banquete espiritual. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, pois o amor jamais acaba. Sobre este amor se fundamenta toda a lei de Cristo. E se ama o teu Senhor, teu Deus, teu próximo, este é o verdadeiro banquete que se celebra nos céus. Enquanto o banquete do mundo se chama jantar, como mostra a Escritura, já que o banquete tem como função o amor, mas o jantar não é a caridade, é somente uma demonstração de uma generosa e comunitária benevolência. Então você está vendo que ele está chamando o ágape, que era um jantar, era uma ceia onde as pessoas se uniam em comunidade, era uma comunhão. Mas é a própria ceia? Oi? Faz parte da ceia. Porque o que acontece, a gente vai ver que depois, primeiro as pessoas, elas ceiavam, elas comiam mesmo. Sim. E depois que elas comiam, terminado como Cristo fez, depois de ceiar, partiam o pão e se distribuíam. Era feito no final como Cristo fez. Por exemplo, eles ceiavam, comiam, e depois com fraternização, e depois eles celebravam isso. Vai dizer mais assim, mesmo Clemente: já que se o ágape nos congrega para comer, o objetivo dos banquetes é o intercâmbio amistoso entre os concorrentes, e a comida e a bebida são meros acompanhantes do ágape. Como não vamos comportar racionalmente? O que ele está dizendo aqui? O momento de comer é o momento que as pessoas confraternizam. As pessoas não vão ficar brigando na mesa. Então é um momento para que aquelas pessoas que têm uma coisa contra o outro, que elas se entendam e banqueteiam junto. Para que haja o que? Uma comunhão. Está entendendo? É uma oportunidade de se entender. Isso é chamada a festa do ágape, festa da comunhão, festa do amor entre os irmãos. Mais um outro vai dizer assim, tá? Mas se seu mesmo nome mostra que são nossos jantares, pois se chamam ágapes, os nossos jantares. Aqui já passou alguns anos, tá? Diz assim, já passou mais de 100 anos do que nós vimos lá no livro de Judas, se eu não me engano aqui, já no ano 200 aqui. Tudo que nele se gasta é em nome e beneplácito do amor, já que com tais refrigérios ajudamos aos indigentes com toda sorte, não aos jactanciosos parasitas que estão entre vós. Considerem a ordem que nela se segue, para que vejas o caráter piedoso. Não se admite nelas nada vil, ao contrário, temperança. Ninguém se senta à mesa
sem ter antes agradado a Deus através de uma oração. Come-se o que convém para saciar a fome, bebe-se o que convém os homens modestos, saciam-se tendo a presente que inclusive durante a noite tenha de adorar a Deus, falam tudo a presente que o Senhor lhes houver dado. E fala mais, nossos banquetes não só são honestos, senão também sóbrios, pois nós não excedemos na comida, nem prolongamos os banquetes bebendo vinho sem mistura, senão que moderamos a alegria, né, por meio de uma conversa casta de um modo ainda mais casto. Esse aqui já foi o Marco Minúcio Félix do ano 200. Então, basicamente, irmãos, tem muito mais testemunho, que eu não tive tempo de juntar. A festa do ágape era o quê? Era um momento onde as pessoas se reuniam para fazer uma confraternização, onde havia um culto, onde havia uma série de coisas, e depois que eles jantavam, depois que eles comiam, enfim, não tem um horário específico, eles se confraternizavam à mesa, e depois o que eles faziam? Partiam o pão e faziam o quê? Comiam, né, e bebiam. Basicamente a ceia era assim, tá? Pão sem fermento e vinho. Não sei se tem necessidade de ser sem fermento e vinho, é porque ali o contexto era Páscoa, né? Mas a gente vai ver que depois o pão que era entregue no dia de Pentecostes, ele tinha fermento. E também representa a igreja. Eu acho que não vem o caso assim, tá? Mas se a gente quiser fazer sem fermento, não tem problema. Só eu acho que não é legal que nem algumas igrejas fazem. Eu já vi isso. As pessoas vão no supermercado e compram suco. Suco. Que é 10% suco e tudo é pura anilina. Quer dizer, eles pegam um suco falsificado. Bom que seja feito com suco de uva, né? Mas enfim, é que nesse tempo não existia, né? Então vocês conseguem perceber como os cristãos desses primeiros séculos eram muito mais... Entendi que isso era uma coisa muito mais santa do que se entende hoje. Não é essa coisa que existe aí, da forma que quiser, faz como quiser, não. Era uma coisa santa, onde as pessoas faziam uma comunhão entre si. E a gente vai entender depois o Comer Indignamente, fala justamente desse ponto aqui, tá? Bom, entendemos os testemunhos históricos, né? Quanto tempo já estamos? 43 minutos, tem bastante coisa para falar ainda. Agora nós vamos começar a falar dos elementos que vão fazer parte da mesa. Irmãos, a mesa é uma coisa muito importante. Então, o primeiro elemento que nós vamos ver é a mesa. Porque a mesa, ela trata de comunhão e amor. Infelizmente, irmão, no século XX as coisas mudaram muito em relação à mesa, em relação às próprias pessoas, em relação à família. A gente vai ver, irmãos, que mesmo entre os incrédulos, as pessoas que não creem, ou pessoas até ímpias, pessoas enfim geral, independente de religião, antigamente havia mais amor entre as pessoas, havia mais confraternização entre as próprias famílias. Antigamente, se você pegar 100 anos atrás, quando não existia televisão, os sofás eles eram colocados de forma diferente. Era colocado de modo que as pessoas ficavam umas de frente para outras. E hoje, no momento que as pessoas ficam vendo televisão, no passado as pessoas se comunicavam. Hoje pode ver, a forma com que é colocado o sofá, as coisas é virado para a televisão. Sim. Mas antes não, era virado umas para as outras. E isso, com o passar dos anos, foi o quê? Tirando a confraternização entre as próprias famílias. Na minha casa é assim, na casa de todo mundo é assim. Porque já se tornou um costume. Então as pessoas elas se assentavam para conversar, para falar das coisas da vida, enfim. Mas elas estavam confraternizando. E hoje as pessoas, infelizmente, não seja por celular, seja por tablet, televisão, computador, elas estão perto, mas estão distantes. Então a mesa, ela tem o costume de quê? Ela tem a função de fazer com que as pessoas se sentem e conversem, confraternizem, pais falem com os filhos, né? Enfim, tem esse sentido. Por que Jesus ele reuniu as pessoas à mesa? Para mostrar justamente isso, a união entre as pessoas. Onde os 12 apóstolos junto com Cristo estavam sendo um só naquele momento. Todos estavam assentados, fazendo parte da mesma mesa e comendo do mesmo alimento. Fazer observação? Pode fazer, irmão. É que isso que tu falou dos 12 estar reunido ali, compartilhando unido, me lembrou um pouco, tipo, no futuro, as 12 tribos reunidas, assim, me lembro. É isso mesmo. Unidas. Uma tipologia. Como estava as 12 tribos, como a gente vai ver lá em Êxodo também, elas se reuniram diante do Monte Sinai. Exato. Pedir suas alianças, é a mesma coisa. Eu ia falar sobre isso. Me veio na cabeça. Mas tá certo.
E a gente vai ver que o quê? Que ali eles estavam o quê? Oferecendo um sacrifício. Eles estavam fazendo uma função sacerdotal. Então a mesa ela é como se fosse um altar para Deus. Entende? Quando você se senta à mesa e você faz uma oração a Deus, você ora a Deus com a sua família e você abençoa os alimentos e você come o próprio pão da ceia, você está oferecendo que é um sacrifício a Deus. Então a mesa é como se fosse um altar para Deus. Olha o que diz aqui em Ezequiel. Diz assim: eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E ainda vai dizer mais: o altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. E os seus cantos e a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. E ele chama de altar também, um pouquinho antes aqui. O altar de madeira. Por quê, irmão? Porque a mesa é onde você vai estar comendo. E quando você come o pão e você toma o cálice, você está o quê? Se nutrindo do corpo de Cristo, do sangue dele. E você está oferecendo o corpo dele, oferecendo diante de Deus. Então, irmão, quando nós nos reunimos à mesa para fazer a ceia do Senhor, é uma função sacerdotal que nós estamos tendo. É o nosso ofício sacerdotal na nova aliança. Ou vocês acham que nós, sendo sacerdotes, não temos função sacerdotal? Temos oração, oferecer dons a Deus, né? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é né, na nossa função sacerdotal. Ou vocês acham que quando nós somos reis e sacerdotes nós vamos fazer o quê? Aquilo que nós vamos selar começa aqui. Então vocês começam a perceber que quando a pessoa, um infeliz, diz que a Santa Ceia, ou como ela quiser chamar, é uma coisa que não precisa mais, essas pessoas estão indo por um caminho totalmente contrário ao que a Escritura está mostrando, né? Qual é o capítulo de Ezequiel? Ezequiel 41 e 44, 41. O verso 16 e 17 do 44 e o verso 22 do 41. Tá? Então vamos olhar assim. Vamos usar um exemplo de Davi com Mefibosete. Tá? Olha lá. 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Então lhe disse Davi a Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade contigo. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Lembra de Mefibosete? Sim. Então você vê, Davi era rei, é uma figura de Cristo. E Mefibosete estava recebendo misericórdia da parte de Davi. E ele estava convidando Mefibosete a se assentar à mesa com ele, para comer o pão do rei. Mefibosete era aquele que era de Saul? Aquele que era aleijado, lembra? Sim, ele era filho de Jonatas. Né? Exatamente. E por amor que Davi tinha a Jonatas, com quem ele fez aliança, a gente vê que a descendência de Jonatas teve direito de se assentar à mesa com Davi. Sim. Então, do mesmo modo, irmãos, nós, por meio de Abraão e de Cristo, que somos descendência de Abraão, temos o direito de assentar à mesa de Cristo, à mesa de Deus, para comer do pão preparado pelo rei. Assim como Mefibosete comia da comida que era dada pelo rei, nós comemos da comida que é dada por Cristo, porque Cristo é o rei. Então nós temos o privilégio hoje de nos assentarmos à mesa. Quando nós nos reunimos aqui, irmão, falamos de Cristo, é como se nós estivéssemos numa grande mesa, assentado e nos alimentando, porque o alimento é espiritual. Nós estamos aqui, em volta, né? E nós estamos aqui nos alimentando, porque aqui tem uma mesa espiritual, nós estamos o quê? Oferecendo sacrifício a Deus, estamos nos alimentando. Percebe? Então você tem o lado literal da ceia, mas você tem o lado espiritual, né? Mas não é por isso que nós vamos anular o literal. Então aqui nós estamos celebrando a ceia de uma forma espiritual, confraternizando e andando junto aqui. Percebe? E vai dizer mais aqui. Olha o que acontecia no tabernáculo em relação à mesa. Isso está em Êxodo capítulo 40, 22 a 24. Pois também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Então olha que interessante, quando você entrava no tabernáculo, sobre o tabernáculo tinha o quê? 12 pães.
E aqueles 12 pães representam o quê? As 12 tribos. Então, quando a gente vê lá Cristo assentado com os 12 apóstolos, o que nós estamos vendo? Uma mesa com 12 pães. É a mesma coisa. Então, hoje, quando nós estamos aqui, nós somos essa mesa com 12 pães. E o sacerdote, ele deveria oferecer isso diante de Deus, se alimentar disso. Por quê? Porque esse pão é o corpo de Cristo. Porque tinha 12 pães ali, né? Mas ninguém faz 12 massas, uma separada da outra. A pessoa pega uma massa grande e corta em 12 pedaços. Entende? Então, nós somos uma mesma massa, distribuída em todo mundo. Deus corta em pedaços, fazendo vários pãezinhos. Mas é um pão só, dividido em várias partes. Né? E esse pão está sobre a mesa. E nós estamos sendo oferecidos diante de Deus como que pães santos. Tremendo isso, né? E aí diz assim que os sacerdotes tinham que se alimentar disso. Ou seja, esse pão é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo. Então, assim como os sacerdotes se alimentavam do pão, hoje nós nos alimentamos de Cristo, né? Que é o pão espiritual. Então, nós estamos aqui à mesa, nós temos direito de entrar no santuário, nós estamos dentro do santuário, a presença de Deus, e nós estamos comendo desse pão, ainda que não vejamos, né? Nós não vemos essas questões, mas para Deus é como se nós estivéssemos comendo. Pela fé nós entendemos que estamos comendo o pão de Deus. E vai dizer mais, aqui nós lemos em Ezequiel, e diz assim, né? Que é um altar. Ó. O altar de madeira de 3 côvados de altura, o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, e a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse, esta é a mesa que está perante o Senhor. Em Hebreus diz o seguinte, capítulo 13, do verso 10 ao verso 11. Possuímos um altar, ou seja, uma mesa, do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como probação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. O que ele está dizendo aqui? Esse texto aqui é difícil de entender. Ele diz assim, possuímos um altar que não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. Por quê? Porque ele está mostrando que aqueles que ministram o tabernáculo terreno não têm direito de comer a mesa que nós comemos. Porque eles ministram coisas terrenas. Mas nós ministramos coisas celestiais, comemos do tabernáculo celestial. Eles têm direito de comer do tabernáculo terreno. Nós não temos esse direito. Porque a gente não podia entrar lá, no literal. Sim. Mas nós temos direito de comer do que está lá no céu. Então, eles não têm esse direito. Mas nós temos uma mesa onde Cristo está sendo servido e nós nos alimentamos desse sacrifício. Ele está falando dos judeus? Sim, dos hebreus lá. Sim. Literalmente falando, né? O tempo deles. Exatamente, porque aqueles que ministram do santuário, que ele fala aqui, o tabernáculo, eles comem das coisas terrenas. Sim. É o ofício da primeira aliança. Mas a nossa aliança é superior, que fala de nós comermos coisas celestiais. Então, nós temos o direito de comer a mesa do tabernáculo superior e eles do tabernáculo terreno. Na primeira aliança, o povo não se alimentava desse pão aí por causa do pecado, só sacerdote. Aí na segunda aliança, a gente se torna sacerdote, a gente pode comer a mesa espiritual, né? Espiritualmente a gente pode. A mesa espiritual. O que eles não podem comer? Eles não discernem a Cristo. Sim. Quando você não discerne a Cristo, você não come. Mas nós discernimos, nós comemos. O discernir Cristo é você comer. Aí entra aquela questão que a gente estudou da lei sobre o véu. Exatamente. Irmãos, o que é discernir? O que é você comer a carne de Cristo? Irmãos, quando a gente come uma coisa, qualquer coisa, a gente comeu aqui balinha, comeu essa balinha, essas coisas, carne, ela passa a ser parte do nosso corpo. Quando você come uma carne, você passa a ter aquela carne no seu próprio corpo. Por isso que diz aquele ditado, você é o que você come. Porque aquilo que você come vai entrar em você. Né? Então, quando você come a carne de Cristo, não é que você está comendo uma carne, mas é que a palavra que você ouve, ela faz parte de você. A nossa boca espiritual para se alimentar o ouvido. A palavra de Cristo entra no seu ouvido e você passa a discernir ele em você. Ele passa a fazer parte de você, entendeu? Também é proibido comer sacrifícios que são a ídolos, né? Sim. É que quando eu falo de comer sacrifício a ídolo, ele não está falando que você está comendo a comida literalmente, é que você está discernindo o ídolo espiritualmente. Entendeu? É claro que você também não pode comer literalmente, né? Né? Tem literal, mas tem espiritual. Tem espiritual, tem literal. Tá? Então acho que deu para entender que a mesa é um altar que nós estamos oferecendo a Cristo, a Deus. Nós somos sacerdotes, quando nós nos reunimos à mesa, nós somos aqueles pães que estão distribuídos à mesa, e como o sacerdote comia esse pão, nós comemos o pão também, que representa a Cristo.
Nós somos o pão, mas nós também somos o que come o pão, entendeu? Tudo vai variar dependendo do contexto que nós vamos estar lendo a profecia, a tipologia. Como num contexto nós somos noivo, num outro contexto nós somos filho, né? Num contexto nós somos esposa, num contexto nós somos casa. Mas a esposa, ela mora na casa, entendeu? Então, Deus, ele mostra a sua igreja de várias formas. Casa, plantação, esposa, pão, mesa, enfim, sabe? Porque a igreja é a mesa também, é o altar de Deus. Porque quando nós oferecemos a Deus o pão, é como se nós fôssemos a mesa também, colocando pão para Deus. Agora nós vamos entender o pão, tá? Um pouquinho mais de detalhe. Irmã, você consegue ver para mim ali se está gravando? Deixa que eu dou uma olhada. Tá, como é que tá aí? É que eu não me lembro como é que esse... Tá? Tá, então tá. É que esse aí é diferente do outro telefone. Aqui tá gravando. Tá gravando, nós temos bateria. Tá, 57. Depois eu corto essas partes. Diz assim: vamos para João, que segundo alguns dizem que é adulterado, que foi Roma que fez, né? Quem fez? Alguns dizem que Roma que botou, né? Ó, João, capítulo 6, do verso 48 ao verso 56, que diz assim: olha lá. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu dei pela vida do mundo é a minha carne. Além de ser pão, é carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue. Percebe? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Então a gente vê que aqui ele está citando a Páscoa, tá? Por quê? A Páscoa, que é o contexto da ceia que nós vimos lá, era quando o povo estava saindo do Egito e eles tinham que sacrificar um cordeiro. E quando se sacrificava aquele cordeiro, o que o povo fazia com o cordeiro? Comia sua carne. Naquele contexto eles não beberam sangue, mas o sangue era colocado na porta. Então você vê carne e sangue mais uma vez. E eu estava vendo um estudo muito interessante, que foi de um arqueólogo cristão, que ele começou a mostrar fotos do Egito da época dos hebreus que estavam lá, né? E ele mostrou que as casas, elas tinham nos umbrais ídolos desenhados. Tinha ídolos, os deuses egípcios. Então quando Deus mandava colocar o sangue sobre os umbrais, estava colocando o sangue sobre aqueles deuses. Percebe que estava purificando a idolatria deles, estava perdoando o pecado, enfim, uma série de coisas. É como se o nosso coração antes fosse habitado por ídolos. Você tem que entender que nós somos uma tenda, nós somos uma casa. E aquilo que está em você é aquilo que você vai ser habitação. Se você crê em deuses, você serve a outros deuses, né, você está sendo a habitação deles. Mas quando você se purifica disso e você passa a obedecer a Deus, crê em Deus, Ele está habitando em você. Né? A habitação também é o seu crer. Você crê em Deus, Ele está vivendo na sua mente. Se você crê num ídolo, Ele vai estar na sua mente. Então Deus, Ele limpou a casa, tirou os ídolos e agora Ele está habitando. Então você vê que Deus, Ele estava por meio do sangue tirando os ídolos. Né? E do mesmo modo, lá em Hebreus diz que a nossa consciência foi purificada de obras mortas por meio do sangue de Cristo. Lá no êxodo literal, o sangue foi colocado nos umbrais, né? Mas na nossa vida foi colocado porque nos umbrais do nosso coração. Purificou ele dos ídolos, obras mortas, enfim, tudo de errado. E aí diz mais assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Por quê? Porque eles comiam daquela carne, daquele cordeiro, e hoje nós nos alimentamos de Cristo. Tá? Agora, olha o que os apóstolos faziam. O que os apóstolos faziam em relação ao pão. Talvez vocês já tenham passado por esse texto e não tenham prestado atenção. O que eles entendiam do pão e o que eles praticavam. Tá? Olha lá.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Diz assim: os discípulos do tempo de Atos e preservavam na doutrina dos apóstolos, olha só, na comunhão e no partir do pão. Que partir do pão vocês acham que são esses? E nas orações, por quê? Porque era o ofício sacerdotal deles. Então eles estavam comunhando o pão um com o outro, tá? E preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Perseveraram aqui, tu mostrou, passou séculos e os outros discípulos continuaram naqueles textos que eu mostrei que passaram lá 200 anos, eles estavam fazendo a mesma coisa. Interessante. Então olha só, Por isso que diz, olha como isso aqui é um ofício sacerdotal. Ó, perseveraram na doutrina dos apóstolos, ensino dos apóstolos, perfeito? Eles estavam perfeitos na doutrina. Quando eles falam assim, e na comunhão, era quando eles tinham unidade entre si, não havia separação, era a unidade da igreja. todo mundo tinha um pensamento. E quando fala partir do pão e nas orações, é o que acontecia no tabernáculo, onde os sacerdotes eles partiam o pão, a massa e colocavam na mesa. E depois eles se alimentavam desse pão. E fala assim, e nas orações, ou seja, oferecer incenso diante de Deus. Função sacerdotal. Amém? Em Atos 20, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, olha só, Paulo queria seguir viagem no dia imediato, exortando, prolongou o seu discurso até a meia-noite. Mais uma vez eles se reuniram e partiram o pão. Em Atos 27, verso 35 diz assim: e tendo dito isto, tomou o pão e deu graças. Não é o mesmo ato de Jesus? Sim. Eucaristia, está aqui. E a Deus na presença de todos, e depois o partiu, começou a comer. Mais uma vez. Então não era um ato meramente sem importância, era uma coisa que eles praticavam. Irmãos, assim, e se eles praticavam, quem sou eu para dizer que não se deve fazer? A mesma coisa do batismo. Você vê várias pessoas sendo batizadas aqui, gentios, judeus. Quem sou eu para dizer que ainda que tem o espiritual, o literal não se deva fazer? Se você vê um verso dizendo aqui que o literal não se deva fazer, beleza, mas você não tem. A gente vê que os apóstolos fizeram. Eu não vou seguir a doutrina de pessoas na internet ensinando, eu vou seguir os apóstolos. Entendeu? Uma coisa é você discernir o espiritual. Tem o literal, você discerne o espiritual disso. Mas você não pode excluir o literal, porque está aqui. Se não fosse para fazer, eles não fariam. Esse texto aqui não era espiritual, é literal. É o que eles estavam fazendo literalmente lá. Tá? Então, entendemos que na mesa nós temos os pães, e esses pães representam o corpo de Cristo, e eles são acompanhados com oração, ou seja, é o nosso oferecer incenso a Deus como oferta agradável, é a nossa oferta que está sendo entregue nas nações a Deus. Então a mesa passa a ser o nosso altar, quando nós entramos no tabernáculo, ministramos a palavra de Deus, oferecemos a Cristo sacrificado a Deus. Por isso ele fala assim, fazer isso todas as vezes, né? No caso, quando se reunir, em memória de mim, etc, etc. Aí tem um camarada na internet que estava dizendo que isso era para ser feito até que Jesus ressuscitasse, o que ele, sabe? Tem um camarada que ensina isso, né? E esse camarada diz que Jesus já veio. Jesus já veio, vocês já foram transformados. Ele diz que a gente vai ser transformado, que a gente foi transformado no ano 70, e que o nosso corpo, que é arrebatado, é quando nós morremos, somos arrebatados para o céu. Quer dizer, o mundo vai ficar sempre a mesma coisa, não vai ter mais nada. E é isso aí. Essa é a graça, né? Existe a graça de Deus, existe a graça desses ímpios aí. Que não é a graça de Deus, mas é outra coisa. Amém? Deu para entender essa parte do pão, que é o corpo de Cristo, que é a carne de Cristo, nós nos alimentamos dela. Agora nós vamos entender o cálice, tá? Nós vamos entender o cálice que fala do vinho, etc, etc. Irmãos, vinho fala de quê? Fala de uva, né? Tanto o pão, ele é feito da farinha, que é triturada. Amém? A farinha triturada mostra o corpo de Cristo sendo triturado, fazendo a farinha, sendo ele o trigo. Mas o vinho também fala de trituração. Fala de esmagar para sair o vinho. Então, quando você pegava aquele cálice, você está vendo que o cálice é um instrumento onde é colocado o vinho. Então, em alguns contextos, a gente vai ver que o cálice representa ira, representa morte, representa tribulação. Não fala em Apocalipse dos cálices da ira de Deus?
Por que cálices da ira de Deus, irmão? Porque veja comigo, é como se Deus estivesse mostrando a vingança dele sobre os inimigos. É como se aquele cálice ele estivesse sendo enchido com o sangue dos santos, que é representado no vinho, vai enchendo, enchendo, enchendo até que a medida fica cheia. E Deus vai pegar aquele sangue, aquele vinho, e vai derramar sobre o mundo para mostrar que a vingança que ele está exercendo sobre o mundo por ter o mundo ter executado a ira sobre os seus servos. As obras deles mesmo, né? Exatamente. Você está entendendo? É como se eles estivessem enchendo o cálice e Deus está derramando sobre eles mesmo. Tá? Então, quando Cristo toma o cálice de Deus, diz assim, isso está no Salmo 116, do verso 12 ao verso 15. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença do seu povo, pois é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você está entendendo? Então, a vingança que era para cair sobre os homens, a ira de Deus que era para cair sobre os homens, é como se Cristo estivesse tomando sobre si quando ele toma aquele cálice. Né? A ira de Deus que ia cair sobre os homens, Cristo estava tomando sobre si. Por isso ele vai dizer assim, né? Isso tem em Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque aquele cálice representa o quê? A ira de Deus que deveria cair sobre os homens, e Cristo estava tomando sobre si. Então todo aquele que é participante de Cristo, Cristo já tomou o cálice. A gente não toma mais. Tá entendendo? E isso está no pedido da mãe também, né? Pode um filho meu sentar à tua direita e outro à esquerda? Pode eles beber do cálice que eu beberei? Porque eles passariam por tribulação, não? Não, é isso aí mesmo. E diz mais assim em Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, da nova aliança no meu sangue derramado. Então, tá vendo como o cálice está aliado com o sangue? Porque o vinho representa o sangue. Então, esse cálice, nesse contexto, representa o quê? O sacrifício de Cristo, do cálice de Deus sendo derramado por ele. E quando se parte o pão, é o corpo de Cristo, dando a vida por nós, está sendo morto. Quando você parte uma coisa, né? Você está o quê? Como se estivesse matando ele. Cristo foi partido por nós, foi derramado o seu sangue, e hoje nós bebemos esse cálice e comemos desse corpo. Tá? E diz mais assim, olha lá, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão do sangue e comunhão do corpo. Então, estes são os elementos que nós vemos à mesa. A mesa é onde nós vamos oferecer o sacrifício, porque é o altar. O pão é o corpo e o cálice é o sangue, que vai mostrar esse sofrimento de Cristo sendo partido por nós e seu sangue sendo derramado. Amém? Deu para entender essa parte, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Perfeito, está ali. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem alguma coisa? E o discernir. Sim, nós vamos chegar lá por último. Essa é a parte que as pessoas tropeçam, tá? Tem duas coisas aqui para ver, tá? Agora nós vamos olhar um pouquinho para a lei, tá? Tem 5 textos para ler aqui, nós vamos acabar. Deixa eu ver, tá, tem uma hora aí. Diz assim, nós vamos ler em Números capítulo 15, verso 6 ao verso 7. Olha lá. Para cada carneiro preparará uma oferta de manjares. 2 décimas de flor de farinha. Farinha faz o quê? Pão. Misturada com a terça parte do azeite, azeitona, pisada. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um vinho, e isto será de aroma agradável ao Senhor. Então, quando, irmãos, fosse se oferecer um sacrifício de cordeiro, eles tinham que preparar farinha, eles tinham que preparar azeite e eles tinham que preparar o vinho. Aí você vai ver o corpo, o espírito e o sangue preparado junto com o cordeiro. Então, quando as pessoas elas comiam, os sacerdotes comiam a oferta dos cordeiros, automaticamente nesse sacrifício estava preparado o vinho, o azeite e a farinha. Então, quando Cristo, irmãos, estava sendo oferecido como cordeiro,
fala da mesma coisa. Porque na lei falava que o cordeiro ele tinha que ser oferecido com essas coisas. Então quando a gente vê lá Cristo sendo oferecido, né, ele estava sendo oferecido lá para ir à morte. A gente vai ver que ele vai nos dar o Espírito Santo, ele vai ser moído como farinha e ele vai ser pisado como vinho. Então, ou seja, Deus está oferecendo a farinha, o azeite e o vinho. Ou seja, era a preparação do cordeiro. Então, assim como os sacerdotes deveriam preparar essas coisas para oferecer uma oferta de paz a Deus, nós também preparamos sobre a mesa. Né? O azeite, por quê? O pão é feito com azeite. Não? Na antiguidade, quando se fazia tanto o pão asmo quanto o pão, qualquer pão com fermento, se pegava o azeite e fazia o pão. E acompanhava isso com o quê? Com vinho. Né? Um dia, quando nós vamos estudar as festas, nós vamos ver que os judeus, até hoje, quando eles vão fazer a Páscoa, eles pegam 3 pães asmos, e desses 3 pães asmos eles quebram os outros 2 ficam inteiros. E aí eles pegam 7 taças, 7 cálices com vinho. E esses cálices eles falam de certos eventos que apontam para a morte de Cristo. E um desses 3 pães é escondido em algum lugar, e alguém tem que procurar esse pão. Então você vê que está apontando para uma cova, né? Eles fazem as coisas que não sabem o que estão fazendo, mas são elementos proféticos. E aí tem esses 7 cálices que eles tomam. Tremendo isso, né? Mas aí já é um outro assunto. Eles não sabem exatamente o motivo, mas eles escondem um desses pães. O pão que for partido, eles escondem. Para mim, isso é figura de uma sepultura, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Eles têm um monte de coisa profética que eles falam e não sabem. E para eles não foi revelado aí. Para eles não foi revelado. Mas eles inventam as coisas e não sabem o que estão inventando. Essas taças de representação do Apocalipse? Eu acho que sim. É que eu não me lembro agora exatamente o que elas dizem. Mas se a gente for tentar entender... Sim, quando a gente for estudar as festas, a gente vai estudar isso daí. Você vê que eles têm uma música chamada Adon Olam, que foi inventada, foi criada por judeus incrédulos, que não tem nada a ver com a igreja. E eles dizem que nessa música chama Adon Olam, que é uma música de preparação para o sábado. Eles dizem assim, que a esposa, a amada, ela se preparou para encontrar o seu esposo no 7º dia, e os dois estão entrando no 7º dia. A noiva vai se casar com ele no 7º, uma coisa assim, sabe? Eles não sabem o que estão falando, mas é profético. Mas é uma coisa E eles não sabem, entendeu? É algo tremendo e... Tem um monte de coisa. Estão profetizando Que a ali, igreja quando de os irmãos foram milênio. comprar de José e não a reconheceram como irmão, daí depois ele se revela a eles. Né? Sim, sim. É interessante, eles fazem umas coisas. Tem outras coisas também. Em Caifás ele também profetizou a morte de Cristo numa frase lá que ele falou, né? Sim, ele diz assim, convém que um homem morra por toda a nação. Ele falava, isso ele não disse de si mesmo. Porque convém que Cristo morresse por todos os filhos de Deus que estão espalhados no mundo, para convergir um corpo só a todos os filhos de Deus. Se tivesse vindo uma inspiração do Espírito Santo naquele momento com ele. Sim, mas ele não sabia. Sim, exatamente. Porque diz que ele profetizou, que profetiza pelo Espírito, né? Sim. Então o Espírito Santo naquele momento colocou palavras na boca dele, imitando assim, para que ele falasse isso. Né? Cristo, olha só, vamos ver se você sabe, se vocês estão espertos. Cristo falou que segundo a Escritura estava dito que os anciões, os sacerdotes e os principais do povo o sacrificariam. Onde é que está escrito isso? Vocês acham isso na Escritura? Vocês não acham, né? Paulo diz que segundo a Escritura Cristo deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Onde é que está escrito? Ele fala que segundo os profetas. Onde é que está escrito isso? Está escrito. Está escrito. Irmãos, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado, quem sacrificava eles? E quem oferecia para o sacerdote o cordeiro? Os anciões. Está entendendo? Não é porque não está escrito lá que você tem que olhar nas... Então a Escritura mostrava, a gente viu aqui, se você pegar aquele estudo que a gente fez lá dos anciões, a gente vê que eles que falavam para o povo do cordeiro, eles que levavam. Paulo enxergava Cristo ali. Paulo enxergava Cristo. Então os anciões levavam ao sacerdote e eles ofereciam o cordeiro. Por isso que Cristo fala, como diz a Escritura, que os anciões, os principais do povo, os sacerdotes, né, me matarão e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Agora onde é que fala ao 3º dia? Não fala explicitamente. Mas irmão, o que diz quando quando Isaac foi oferecido e ressuscitou tipificamente, que dia era? Abre Gênesis 22 aí para nós. Olha lá. Olha só, presta aqui que eu vou ler aqui, que eu sei que tem uma parte que tem que pular. Eu acho que podia ser mesmo. Gênesis 22. Aí ele levou a lenha para o holocausto, carregou, né? Presta aqui, ó. Aí os ímpios, isso é adulteração. Adulteração porque eles não lêem a Bíblia.
Diz assim, ó. Olha lá. 22. Vamos ver do verso 1, tá? Pra gente entender. Olha lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou, na verdade que provou, não tentou, né? Deus a Abraão e disse-lhe, eis-me aqui. E disse, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Moriá, o que vai ser feito em Moriá depois? O templo de Salomão. Ele vai ser edificado em Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre a montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, e de madrugada albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços. Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E o que fala no verso 4? Ao terceiro dia. Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse aos seus moços. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sacrifica teu filho. Mas olha o que Abraão vai falar. É ao terceiro dia. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, retornaremos. Mas Isaque não ia morrer? E que dia era isso? Ao terceiro dia. Então você percebe que Abraão tinha fé na ressurreição de Isaque? Ao terceiro dia. Então quando Paulo fala que segundo que o terceiro dia seria esse, né? Talvez soubesse, talvez. Não, é que não tem mais provas aqui na escritura. Mas é que Deus enfatizou o terceiro dia ali. Então você consegue perceber da onde Paulo estava tirando essas coisas? As pessoas, elas olham lá que teria que estar escrito assim, né? E disse o profeta que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. Não. Deus fazia essas coisas para provar os corações, irmão. Aí essas pessoas que são ímpias, elas dizem adulteração. Não é. É que a pessoa não leu e não entendeu. Né? E aqui você vê que Isaque estava sendo preparado, e ao terceiro dia ele em figuras foi ressuscitado. Porque iremos, adoraremos e voltaremos ao terceiro dia. E tem 2 pessoas ali, 2 testemunhas. E diz assim, ó o cordeiro aqui, ó. Uma coisinha pequenininha, Essa é revelação. Não, tem muito mais coisa. Diz lá, quando a gente estudar o Apocalipse, vocês vão ver um monte de coisa nessa parte. Olha lá, Êxodo 12, do verso 4 ao verso 20. Diz assim, ó. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, vidas, conforme o que cada puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, Cristo sem defeito, macho de 1 ano. Poderás tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Cristo foi oferecido no 14º dia, tá? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Irmãos, o que a Escritura falava é que quando uma pessoa se tornava impura, ela ia ser purificada onde? À tarde. Então será puro à tarde. Quando a gente vai em Êxodo 20, eu acho, ou Êxodo 24, não lembro dizer assim, que as pessoas elas que não se purificassem ao terceiro dia, elas não seriam santas no 7º. Está escrito isso na Escritura. Agora eu não anotei aqui, tá? Imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras que nós falamos, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, cabeça, pernas e frissura. O fogo, quando uma coisa é assada, irmão, quando ela passa pelo fogo, significa o quê? Provação. Assim como o ouro e a prata são provadas no fogo, quando a gente vê esse cordeiro passando pelo fogo, sendo queimado, significa Cristo passando pela provação, sendo queimado como sendo justamente passando por essa provação, essa tribulação. Então, primeiro ele tem que passar pelo fogo, ele tem que ser ali queimado no fogo, para depois a gente possa comer a carne dele. Cristo primeiro ele passou pelo fogo, foi queimado nessa figura de provação, para depois ele fazer o quê? Virar o alimento e a gente possa comer ele. E a gente vai ver que fala muito do bronze, né? Quando Cristo aparece lá em Apocalipse como tendo os pés de bronze, o bronze fala de provação também. Fala de uma coisa que passa pelo fogo.
Por quê? Quando vocês olharem o tabernáculo, a gente vai ver que as coisas que estão fora do tabernáculo, elas são de bronze. E as coisas que estão dentro do tabernáculo, elas são de ouro. Por quê? Porque o bronze, ele fala de coisas que são, que falam de provação, sacrifício, mas o que está dentro fala de coisa glorificada. Aonde era feito os sacrifícios fora do tabernáculo? Era feito no altar de bronze. Exatamente. Então, os cordeiros, eles eram assados no altar de bronze. Aquele altar de bronze, ele vai representar, no estudo que a gente vai, ele vai representar a terra. E como os cordeiros eram oferecidos no altar de bronze, assim nós somos oferecidos a Deus na terra, que representa o altar de bronze. Antecede a santidade. Exatamente. Então, né, a gente vai ver que o bronze está relacionado a isso. Tá? Mas daí seria um outro estudo. E diz mais: naquela noite comerão carne assada no fogo com pães asos. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça e pernas e fissuras. Não deixareis nada dele pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queima-lo-eis. Desta maneira comereis. Lombos cingidos e sandálias nos pés, cajado na mão. Como eloei à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deixa eu ver aqui se fala mais alguma coisa. Diz assim, aqui, diz assim: logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Irmãos, quando a gente olha lá que Paulo fala que aquele que comer o corpo de Cristo indignamente, tem ligação com isso daqui, tá? Porque ele diz assim que quem nesses dias estiver fermento vai ser eliminado de Israel. A gente vai entender isso daqui um pouquinho, tá? E diz assim: haverá para vós outros santa assembleia, convocação, comunhão. E diz assim: nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossos da terra do Egito. Porquanto guardarei esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, comereis pães asmos, e até a tarde do dia 21, no mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum ferimento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Então, irmãos, vocês lembram lá que Paulo fala assim, capítulo 11, ele vai falar que estava tendo a ceia lá, né? Mas um pouquinho antes ele vai dizer assim: tirai o velho fermento para que sejais vossa massa. Ou vocês não sabem que um pouco de fermento levanta toda a massa? Então, irmãos, quando ele fala que as pessoas estavam comendo indignamente, tem a ver com isso. Porque dentro da congregação deles lá estava tendo imoralidade e uma série de coisas. Tá? A gente vai chegar nisso daqui um pouquinho. E vai dizer assim, olha o que vai dizer aqui de comer o sacrifício do Senhor. Levítico 7, verso 20 a 21. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar em uma coisa imunda, como imundícia do homem, ou do gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comerá, será eliminada do seu povo. Então, quando Paulo fala assim, irmãos, vamos agora entenderam isso que eu falei, né? Quando Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, verso 20 a verso 33. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais. Vocês estão fazendo outra coisa, menos a ceia do Senhor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer ou beber? Por quê? Porque, irmãos, a principal função da ceia é a comunhão. E tinham pessoas que estavam chegando antes, estavam comendo tudo antes dos outros. E as pessoas que eram humildes, que não tinham o que comer, elas iam para se alimentar, não tinha mais comida. E tinha umas pessoas que estavam o quê? Se embebedando. Era para tomar um pouquinho. A pessoa estava metendo brasa lá, né? Então não estava havendo comunhão. Você está vendo? Não estava havendo comunhão ali.
Então, uns estavam comendo tudo, outros não estavam comendo nada, uns chegavam atrasado. Então, a primeira vez que você vai ver aqui, que as pessoas elas não estavam se esperando umas pelas outras, não estavam tendo amor pelos outros. Os que tinham tudo não estavam esperando os que não tinham nada. Né? Eles não estavam dividindo a bebida, estavam lá fazendo tudo errado. Não estavam discernindo o que é a comunhão. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto que vai dizer assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Não foi isso que Cristo ensinou. Cristo ensinou que todos, como um corpo só, se alimentassem juntos. Tá? Aí ele vai falar assim, quem tenha fome, eu passo que também há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer? Ele fala assim, se vocês têm fome, comem em casa. Né? A função da ceia não é necessariamente matar a fome. Sim. A função da ceia é confraternização. Mas os caras vão para comer. Né? A festa não é a festa do ágape, é a festa da gula. Ora, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O povo não estava lembrando que era isso. O povo está querendo comer. Eles não estão lembrando o corpo de Cristo, eles queriam comer. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Anuncia a morte do Senhor. Né? Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. O que a gente leu na lei? A pessoa que estivesse imunda e a pessoa que estivesse impura, lá que a gente leu, se ela comesse do sacrifício do Senhor, ela seria condenada. O que a gente leu aqui? Então, irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmão? Estava tendo imoralidade, estava tendo pessoas fornicando com a própria madrasta, tinha irmão fazendo contenda com o outro, botando irmão na justiça, tinha falso mestre, tinha pessoas gananciosas, né? Tinha tudo isso lá. E essas pessoas não estavam esperando uma pelas outras, estavam fazendo aquilo de forma indigna. Então, quando ele fala de comer indignamente, ao ponto que tinham até doentes, porque essas pessoas estavam carregadas de pecados, fazendo o que não se deve. E estavam lá querendo cear. Só que o principal da ceia delas não era o corpo de Cristo, era comer. Entende? Olha o que Paulo fala lá, eu que eu não anotei esse texto, mas a gente fala isso, está em 1 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano. 1 Coríntios capítulo 5. Aqui. 1 Coríntios 5. Acho que é capítulo 5, tá? Se não é, eu vou ter que achar. Olha só. A gente vê lá que na lei que fala que aquele que comeu o sacrifício imundo vai ser eliminado, né? Olha o que diz aqui. Aquela imundícia que fala tem a ver com coisas sexuais também, tá? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado, não é forar, é para que fosse tirado do vosso meio que tamanho ultraje praticou. E na verdade, ainda que o azente pessoa, na presença do Espírito, já sentenciei-se tal como se estivesse presente, que seja autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu Espírito com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui é outro ponto, tá? Não é boa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levanta toda a massa? Para se celebrar a Páscoa não pode ter o quê? Fermento. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo é nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Por isso celebremos a festa, né? Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos na sinceridade da verdade. Por isso já escrevi em carta que não vos associei com os impuros. Então você percebe, irmãos, que quando Judas, quando Pedro e quando Paulo fala que eles estavam não discernindo o corpo e eles estavam em contendas e tinha pessoas impuras no meio,
eles não estavam celebrando a ceia do Senhor, mas todos eles estavam impuros, comendo do sacrifício santo. E na lei dizia que quem fizesse isso ia ser eliminado. Então, ou seja, não estava havendo santidade. Primeiro, estava havendo discórdia. E segundo, tinha imoralidade no meio deles. Então, eles estavam aqui se condenando a si mesmo. Percebe? Então, assim, quando nós formos fazer ceia, irmãos, é para a gente ter um momento de que nós vamos ter comunhão e que a gente tenha santidade. Entende? Mas é que o Paulo estava condenando que as pessoas sabiam dessas coisas e estavam deixando. Tá? Eles não estavam se julgando a si mesmo ali, como ele fala. E esse julgar a si mesmo é as pessoas olharem, ver o que estava acontecendo no meio. Discernir. Então, discernir o corpo de Cristo é isso, irmãos. Primeiro, você saber que o corpo de Cristo é uma coisa só, nós somos um. Nós vemos que ali não estava tendo união, cada um estava fazendo o que queria. E a segunda coisa, nós sabemos que o corpo de Cristo é santo. E se o corpo de Cristo é santo, é uma oferta santa, nós não podemos estar impuros para fazer parte desse corpo. Amém? Tem que ser tirado o fermento. Amém? Deu para os irmãos entender, eu acho que a gente pode falar mais um pouco sobre isso, claro, mas eu não sei se o celular vai aguentar, nem se o gravador vai aguentar, tá? Mas eu acho que o esqueleto e o protótipo de tudo deu para entender, amém? Vou finalizar a gravação aqui e a gente continua conversando aí, então, não,